Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge Oliveira e a gente está com mais um vídeo aqui para vocês em relação a esses temas de cosmovisão, especificamente agora. E o tema de hoje que a gente vai falar é o mínimo irredutível, tá? Esse tema é baseado no livro do Bob Moffat, que ele fala no livro dele Se Jesus Fosse Prefeito, sobre termos de como a igreja pode ter ações práticas no nosso estilo de vida e tudo mais, tá? Essa lição também está em um curso de cosmovisão, que é um curso gratuito e nós temos ele legendado em português. É o curso no site corandel.com e você pode acessar esse site. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar esse curso. E o Bob Moffat é um dos fundadores, junto com Daryl Miller, do DNA, que é uma associação, um ministério de discipuladores de nações, e ele está envolvido em mais de 70 países. Juntamente com Daryl, Bob e o Scott estão dando esse curso gratuitamente, tá? E você pode acessar o site, você pode se inscrever e ser abençoado em relação a isso, tá bom? Primeira coisa que eu queria pedir para vocês também é, se você puder, clica no like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente e ajuda o Facebook, o YouTube, o algoritmo do YouTube passar para mais pessoas esse vídeo. Então, se você puder compartilhar também, se esse conteúdo é relevante para você, eu acredito que pode ser muito relevante. Então, você pode fazer isso, que é gratuito, não custa nada para você e ajuda muito a gente, tá bom? Então, vamos começar a nossa lição. Nessa lição, a gente está falando sobre o mínimo. Só um minuto. Voltando, tá chegando, chegou. O mínimo irredutível, tá? O tema da lição tem a ver com o que Jesus e Paulo falavam sobre a lei de Deus, e o que isso significa para a gente hoje. Então, a gente tem que ter esse entendimento que é algo que ele é simples, é de conceito simples. Hoje está difícil, né? Ele é simples e profundo. É um tema que a gente tem, como eu sempre falo em relação à cosmovisão, são assuntos que são fáceis de entender, mas quando a gente para colocar na prática, a gente precisa de um certo tempo, a gente precisa refletir, a gente precisa de Romanos 12, né, de renovar a nossa mente sempre, a gente precisa estar alinhado com a palavra de Deus sempre, e isso custa um tempo, a gente precisa de sabedoria, de maturidade para exercer isso, tá? Então, o primeiro texto que eu queria ler com vocês está em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vende o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Não faz sentido. O que aqui em 1 João nós vemos é que não faz sentido uma pessoa que se diz cristã, que entende os princípios da palavra de Deus, não tem como ela não se compadecer do outro, porque aquele que foi nascido de novo, esse novo homem dele, ele tem os interesses do reino, tá? Mesmo com a realidade do pecado, a gente é transformado de glória para a glória de Deus para as boas obras, como tem em Efésios 2:10, tá? Então, esse tipo de pergunta que a gente está fazendo. Em Tiago 2, ele fala: o que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, tá? Então nós precisamos cantar na igreja, as nossas ações, a nossa leitura da Bíblia deve ser seguida das nossas práticas. Tem uma canção da igreja que eu faço parte, a Presbiteriana do Bairro dos Estados, que o refrão diz: ó Senhor, que eu te honre não apenas com os meus lábios, ó Senhor, que eu te honre com minhas mãos. Essa música foi baseada num estudo de Tiago que a igreja estava fazendo, e o nosso irmão Marco Teles compôs essa música, e aí a gente gravou no CD da nossa igreja. Isso aí é muito interessante, tá? Nós precisamos honrar a Deus
não só com os nossos lábios, mas com as nossas mãos. E a gente vai colocar o link dessa música também aqui na descrição junto com o curso, tá? E isso precisa ser praticado por nós. Então, Jesus e Paulo resumem os 10 mandamentos 6 vezes. Tá? A gente encontra no Novo Testamento isso. Em Mateus, a gente vai ler texto por texto, tá? Para a gente ver como eles resumiam isso. Como é que se dava esse resumo dos 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos que nós encontramos em Êxodo 20. E aqui Jesus e Paulo, o apóstolo Paulo, eles dão esses resumos aí. Vamos ver agora. Jesus é perguntado em Mateus 22, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo aqui é que desses 2 mandamentos, toda a lei se sustenta, porque não tem como você... Não tem como nenhum dos mandamentos da lei, não tem como não passar por esses 2. Então, ame o Senhor Deus de todo o seu coração. Não cobice a casa do seu próximo, não a matarás. Tudo isso tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus está nos ensinando isso. Só que, continua. Em Mateus 7,12, Jesus resume de outra forma. Jesus diz, assim em tudo façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. Jesus está dando aqui o segundo exemplo, do segundo mandamento. Então, ame ao próximo como a vocês mesmos, pois esta é a lei e os profetas. Por que Jesus excluiu o primeiro? Será que ele não é relevante? Eu acredito que não tem a ver com isso. Eu acredito que não tem como a pessoa cumprir esse mandamento que Jesus está dizendo aqui de Mateus 7, sem estar no primeiro. Eu não tenho uma motivação em mim mesmo para amar o próximo. Eu não tenho uma motivação em mim mesmo. Eu não tenho esse desejo de mim mesmo para amar ao próximo do nada. Então não tem como eu amar o próximo se eu não amo a Deus. E eu mesmo não tenho como amar a Deus se Ele não me alcançar por sua graça. Então tudo vem dele, entende? Tudo vem dele. Jesus é o propósito, é o motivo. Jesus é o que nos ajuda e nos sustenta nesse amar a Deus e no amar ao próximo. E Jesus é glorificado quando fazemos isso. Então, esse estilo de vida é um estilo de vida totalmente fora de você mesmo. É um estilo de vida que você não é mais o centro. Cristo é o centro. E Cristo é o motivo. E Cristo é quem sustenta. Então, isso é que traz... É nisso que está o propósito do cristão. Em viver para a glória de Deus sempre. E Jesus dá esse resumo aqui. Vamos ver mais um versículo. Um dos mestres da lei aproximou-se. E os ouviu discutindo, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta. Perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Queria pegar Jesus, né? E Jesus respondeu Jesus, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que este. Pulando para o 23. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Jesus está resumindo mais uma vez a lei e os profetas em 2. E interessante porque a gente estava lendo de Mateus, que tem um propósito e um grupo específico escrito, e o de Marcos é outro propósito e outro grupo de pessoas que é escrito. Próximo texto, Lucas 10, do 25 ao 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como é que você interpreta? E ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Jesus sabia que essa interpretação dele era uma interpretação boa, mas Jesus sabia que nele mesmo ele não teria essa força para fazer. E aí ele começa, né, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele começa a querer se justificar e pôr Jesus, né, numa enrascada, e Jesus sai disso muito bem. Em Romanos, aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre Paulo, tá? Dois textos que Paulo resume a lei. Romanos 13, do 9 e 10, diz assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo resume os mandamentos, esses mandamentos, em amar o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. O foco desses mandamentos está em amor ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E em Gálatas 5, Paulo resume assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si... Toda lei se resume num só mandamento. Então Paulo é bem claro em relação a isso. Do mesmo jeito que Jesus é. Então Paulo ele não é diferente de Jesus. Ele não está trazendo uma nova doutrina. Ele está parafraseando, ele está repetindo o que Jesus mesmo já falou. Isso é uma das coisas mais belas que tem, porque nenhum dos apóstolos, o Paulo, o Novo Testamento, os versículos, eles não se contradizem com o que Jesus nos diz. Então a gente pode confiar na soberania das Escrituras, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ela se completa e ela é palavra viva para nós, tá? Então, o resumo da lei, né, o resumo de Jesus da lei é ame a Deus e o seu próximo, em Mateus 22, e em Mateus 7 ele dá ame o próximo. Paulo ele resume ame o próximo, ele pega aquelas leis, né, em Romanos 13, diz ame o próximo, e em Gálatas ele é mais enfático em relação que toda lei se sustenta, né, de amor ao próximo. Eles resumem a lei aí, tá? E o que a gente viu, acabou de ver em Lucas 10, 25, sobre aquele mestre da lei querendo pegar Jesus e contradizer Jesus, a gente vai ver que a continuação disso, né, ele faz, então, Jesus, quem é o meu próximo? Querendo pegar Jesus mais uma vez. E Jesus conta a história do bom samaritano. E Jesus narra a história do bom samaritano. E é interessante observar que ele fala de todas as autoridades, né, o levita, o sacerdote, pessoas de grande importância. Sendo que os samaritanos eram pessoas que eles nem falavam, os judeus nem falavam com eles. São pessoas que eles nem mencionavam o nome, ele é um povo odiado pelos judeus. E Jesus utiliza intencionalmente os samaritanos para mostrar a grandeza de Jesus, a sabedoria, né, dele, mas para mostrar que o amor ao próximo está com quem pratica isso. Tá? Olha só o que o versículo fala, o 36 e 37. Qual desses três, do sacerdote, do levita e do samaritano, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei não diz o samaritano, ele diz aquele que teve misericórdia dele. Aí Jesus diz, então você vá e você faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. A gente precisa ter isso gravado na nossa mente. Isso precisa entrar na nossa cabeça, deixar bem grande aí na tela de vocês. Vá e faça o mesmo. Nós precisamos ir e fazer. O fazer é importante. Para o povo de Deus, o fazer é importante. As nossas mãos precisam estar de acordo com o que cremos, com a nossa cosmovisão. E aí é onde entra.
E não adianta dizer que eu tenho fé, não adianta dizer que eu sou cristão, não adianta ir para o culto todos os domingos se eu não entendo isso, se eu não pratico essa fé. Eu não estou dizendo, e eu não posso dizer, de acordo com a palavra, de que você só vai ter acesso a Deus e se você só vai se tornar cristão se você faz essas coisas. Mas as coisas que você faz são reflexos do que você já foi alcançado, do que você já foi aceito, do que você já entendeu da parte de Deus. Então, eu não sou salvo porque eu faço coisas. Eu não sou salvo porque eu faço coisas. Eu não sou cristão porque eu ajudo o próximo. Eu não sou cristão porque eu vou no culto, porque eu honro a Deus, porque eu faço devocional todos os dias. Eu não sou cristão porque eu faço jejum, porque eu vou no culto, porque eu ajudo o próximo. Nada disso me garante. Eu sou cristão porque Jesus morreu pelos meus pecados. Agora, um grande reflexo daqueles que foram alcançados pela graça de Deus é que eles fazem essas coisas. E aí onde entra, é muito importante o fazer. E aí os cristãos precisam se levantar desse estado de inércia, desse estado de só querer receber, né? Quantos cultos da bênção são lotados? Por quê? Porque as pessoas querem, né, o eis que te digo, eles querem a sua causa vai ser resolvida, a sua família vai prosperar, e isso e aquilo. Mas o modelo de Jesus, como a gente viu nos vídeos anteriores, o modelo de Jesus é um modelo de servidão. Nós precisamos ir e fazer. Então, esse é o nosso chamado, tá? Se você quer ficar com uma coisa desse vídeo hoje, é que você, cristão, precisa estar envolvido na obra de Deus. E essa obra que eu falo de Mateus 28, de ir pregar o evangelho e ensinar a guardar todos os mandamentos. Então, toda a sua vida é uma vida de entrega. É uma vida que é para o outro, para serviço. A sua liderança, seu estilo de vida, tudo é para o serviço, para servir o próximo, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.